Fique em paz. Mas a gente vai entrar numa série de mensagens já nesse culto de ceia e vamos caminhar por alguns cultos, talvez alguns meses nessa mesma série de mensagens, e que eu acho muito importante para nós como igreja, né? Acho muito importante para nós como cristãos, e é por isso que nós vamos iniciar o ano já falando sobre esse tema. Se você tiver para nós aí, coloca a capa aí da série de mensagens. Então, a série que nós vamos caminhar por alguns cultos aí, será essa série de mensagens chamado Hábitos Espirituais. Repita comigo, hábitos espirituais. Hábitos espirituais e formados pela graça, que é o tema da mensagem de hoje. Nós vamos caminhar por esses hábitos espirituais. E, na verdade, esses hábitos espirituais, irmãos, nada mais é do que as disciplinas espirituais, tá? Então, quando eu estiver falando sobre hábitos espirituais aqui, você entenda que eu estou falando sobre disciplina espiritual. Pastor, o que é isso, disciplina espiritual? Não é disciplina eclesiástica, não vou colocar ninguém de banco hoje, né? É disciplina espiritual, você vai entender o que é isso ao decorrer da palavra. Eu quero pedir que você já redobre a tua atenção nesse momento, não se distraia, irmãos, né? Fique atento aqui ao culto, à palavra. Nesse momento, é daqui do púlpito que sai a palavra para a sua vida. Não é nem do pastor, mas é da palavra, da própria palavra, do púlpito que está aqui, que vai ir a palavra para a sua vida. Então fique atento nesse momento, não se distraia. O irmão levanta para ir beber água, para ir no banheiro. Fique atento à palavra. Amém? Amém. Fique atento à palavra, que o diabo ele é aquele que quer roubar a semente. Então fica atento, que se você ficar bobeando aí, olhando para o lado e tal, desapercebido, o diabo vem e ele rouba a semente, que era para germinar no seu coração e gerar muitos frutos. Então fica atento nesse momento da palavra. Abra sua Bíblia comigo. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 4. Paulo escrevendo a Timóteo, né? Primeiro livro de Timóteo, capítulo 4. A gente vai ler a partir do verso 7. Você que tem a sua Bíblia em mãos, abra comigo. É NVI. Coitada, mídia. Eles perguntaram umas 3 vezes para mim qual que era a versão da Bíblia. E na hora coloca errado. Me ajuda aí, mídia. Mas vai dar certo. Essa aí, agora sim. Vamos lá. Todos abriram, amém? Verso 7, que diz bem assim: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. Diga comigo, exercite. O exercício, verso 8, o exercício físico é de pouco proveito. Cadê o Jean aí? Cadê a Gabi aí? Esse personal aí da igreja fica meio com o olho assim estralado, né? Como assim, né? A gente já vai entender. O exercício físico é de pouco proveito. Os irmãos aí que são sedentários, que não gostam de treinar, não gostam de praticar atividade física, já levanta a mão e glorifica a Deus, né? Eita, glória, era isso que eu precisava. Para ninguém mais apontar o dedo para mim, né? Mas a piedade, porém, para tudo ela é proveitosa, porque tem promessa do quê? Da vida presente e da vida futura. Amém? Curve sua cabeça por um momento. Deus Pai, nós te damos graças por esse culto. Te damos graças, Deus, por esse momento que o Senhor preparou para nós, momento de sermos nutridos e de sermos instruídos por meio do seu Evangelho, por meio da sua palavra que é viva e eficaz. E nós pedimos, Senhor, que nessa noite o nosso coração, os olhos do nosso coração venham ser iluminados, Pai, a fim de que possamos compreender a sua palavra, a fim de que possamos ser nutridos pela sua palavra, a fim de que sua palavra encontre lugar no nosso coração
gere frutos, frutos que permaneçam e frutos que deem frutos, e frutos que deem, que se desdobrem, Pai, a fim de que sejam hábitos espirituais nas nossas vidas, para que possamos viver de maneira santa e piedosa nessa era presente, Senhor. Nós te damos graças uma vez mais e pedimos, Pai, que o Teu Espírito esteja entre nós, que a Tua presença seja centralizada aqui neste lugar, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome é que nós oramos e todos digam amém. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema, disciplinas espirituais, ou pode deixar o nosso tema aí na tela, hábitos espirituais. E quando nós falamos em hábitos espirituais, nós estamos falando sobre algumas coisas específicas que a Bíblia nos ordena. Então, principalmente, há alguns desdobramentos, né, dessas coisas, mas principalmente nós vamos estar falando sobre oração, leitura bíblica, meditação e jejum. Vai ter alguns outros desdobramentos também das disciplinas espirituais, dos hábitos espirituais, que vão se estender para o discipulado, para a comunhão dos santos, para a intercessão e para outras ramificações que nós iremos trabalhar na sequência. Mas nesse primeiro momento nós vamos focar nas disciplinas espirituais que estão nos âmbitos da individualidade, ok? Porque a comunhão dos santos já está no âmbito da mutualidade, não da individualidade. Quantos vocês entendem isso? Então, quando nós falamos em oração, jejum, leitura da palavra, meditação, em primeiro momento nós estamos falando sobre um hábito e sobre uma disciplina que ela é individual, em primeiro momento, amém? Que depois se desdobra para outras, né, áreas e passa a ser mútua e comunitária também. Mas falando sobre isso, nós precisamos entender que nós vivemos em um mundo, ou nós vivemos em uma época, em uma cultura que é obcecada por resultados muito rápidos. Hoje em dia, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser, né, até dizem por aí, né, já está muito, já foi muito usado, né, essa nomenclatura de geração fast food, né? Geração que quer tudo para a hora, quer tudo feito na hora, né? 5 minutos e está pronto, tem que entregar rápido, tem que fazer rápido, tem que ter uma resposta imediata. E a gente se vê nesse mundo, nesse sistema, nessa cultura onde a gente tende a responder rápido às coisas. E ao mesmo tempo em que nós respondemos rápido às coisas, nós também exigimos que sejamos respondidos de maneira imediata e rápida. Então, hoje em dia, nós não queremos mais pagar o preço, né, de ir lá para a academia, ficar correndo na esteira, né? Ou ir no parque, igual tem uns irmãos aí agora que estão correndo no parque, né? E a unção está se propagando pela igreja, que cada dia é um irmão novo correndo no parque. Tem uns que correm só pela foto. Não é o teu caso, Gia. É que o Gia postou uma foto hoje correndo no parque, né? Mas agora eu descobri que você corre no parque lá, tem a galera tirando foto de você, né? Depois você joga lá na internet, lá no site, lá você consegue comprar foto, irmãos, né? Então qualquer dia eu vou me arrumar para ir correr no parque. Mas enfim, hoje a gente não quer mais pagar o preço, né, para ter uma boa saúde. Hoje tem a pessoa para emagrecer, hoje ela compra lá uma caneta, compra um remédio, né? Alguns, lógico, se enganam com isso, né? Mas a pessoa não quer pagar o preço de ir na academia, de ter que treinar, de ter que correr, né? Agora tá essa febre aí da mãe de Jairo, né? Todo mundo recorrendo à mãe de Jairo. E se você não conhece a mãe de Jairo, não conhece? Nunca ouviu falar? Do Mon Jairo, né? Todo mundo tá usando isso aí agora para emagrecer. Então a pessoa não quer mais treinar, a pessoa não quer mais se exercitar, né? A pessoa só quer comprar alguma coisa ali que faça ela emagrecer e a gente acaba... Aonde você quer chegar, pastor? Que a gente acaba, muitas vezes, como cristãos, transferindo isso para a nossa espiritualidade. E aí a gente quer também que a nossa fé rasa e superficial, que não é disciplinada, seja respondida de maneira eficiente. Então a gente vem no culto de domingo, a gente ergue a mão, a gente canta aqui na hora do louvor, né? A gente recebe uma palavra, uma oração do pastor no final do culto,
E aí a gente vai para casa e vive a nossa semana longe de Jesus, sem ler a Bíblia, sem orar, sem jejuar, sem meditar na palavra, e a gente quer que o milagre aconteça. E a gente quer que a nossa vida seja transformada, e a gente quer que o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos sejam transformados através de nós. Porque a gente quer que tudo aconteça de maneira rápida, eficiente, mas sem muito esforço da nossa parte. Então por isso que os hábitos espirituais, as disciplinas espirituais, elas são importantes para nós como cristãos. Porque nós precisamos ser disciplinados nisso. Nós precisamos ser pessoas que se debruçam nos hábitos espirituais para que possamos verdadeiramente, de maneira consistente, receber a resposta do céu. Só que isso só se obtém de maneira intensa, constante, consistente. Não é de qualquer forma. Mas infelizmente, na nossa cultura brasileira, totalmente contaminada pelo evangelicalismo, as pessoas vêm até o culto, levantam a mão e aceitam Jesus e elas acham que isso é o suficiente para a sua vida. Elas acham que isso é o suficiente para que elas sejam salvas e tenham uma vida transformada e que as coisas comecem a caminhar de uma maneira mais legal em sua vida. E a verdade é que não é bem assim. A história não é tão bonitinha assim como muitos pensam, né? Existe uma dedicação, existe um esforço da parte do cristão para que ele cresça, amadureça, para que o caráter de Cristo Jesus seja formado nesse homem, nessa mulher. Vocês estão conseguindo entender, irmão? Então nós precisamos nos debruçar nos hábitos espirituais, na formação espiritual. E quando nós falamos em disciplinas espirituais, alguns pensam imediatamente que isso tem a ver com legalismo. Tem a ver com religiosidade. Não, o pastor está pregando religiosidade. O pastor ele é legalista, essa igreja é uma igreja legalista, né? Está querendo colocar um peso religioso sobre mim. Que eu agora tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, pastor, isso daí é só... Você quer fazer ou ter obrigações... Mas isso aí não tem vida. O que eu gosto mesmo, pastor, é de receber profecia. O que eu gosto mesmo é de pular e gritar e falar em línguas estranhas. É disso que eu gosto. Porque é isso que as pessoas fazem. E o essencial, aquilo que de fato nos faz permanecermos em Cristo, que é a leitura da palavra, oração, jejum, meditação, uma vida de relacionamento com Deus, as pessoas não querem. Eu estou errado, irmãos? Por vezes as pessoas não querem. Então nós precisamos entender. Outras pessoas, por reação às disciplinas espirituais, elas acabam rejeitando as disciplinas espirituais por causa de uma falsa graça. Existe uma falsa graça que está sendo pregada por aí. Por isso que o texto que Paulo está instruindo a Timóteo, você pode ler o texto todo depois na sua casa com mais tempo, mas Paulo está instruindo Timóteo exatamente sobre isso, sobre as fábulas profanas e tolas que muitos estavam pregando. Ele está dizendo para Timóteo, não se deixe levar por isso. Continue pregando a verdade. Continue se exercitando na piedade. Porque essas conversas de graça barata, uma graça que não faz você caminhar de maneira santa, é uma graça que não funciona. Essa não é a graça de Jesus Cristo que foi derramada na cruz do Calvário. Porque a graça de Jesus Cristo derramada na cruz do Calvário, ela teve um preço. Preço de sangue. Sangue que foi vertido e derramado por mim e por você. Então essa graça, existe um escritor chamado Bonhoeffer, que ele vai dizer, ele tem um livro chamado Discipulado, e ele vai dizer que essa graça barata que as pessoas pregam é um perigo para todos os cristãos. Porque ela passa para você uma imagem de que você está salvo, de que está tudo bem, de que você vai para o céu. Mas você não está fazendo nada. Você está vivendo de maneira superficial, você está vivendo de maneira a não se relacionar com Deus e achando que essa graça vai te salvar. Mas graça que não transforma é uma graça que não salva. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo é uma graça poderosa. Então, nós precisamos entender
que precisamos praticar as disciplinas espirituais em nossas vidas. E a graça de Deus, ela não é uma ferramenta que abre a possibilidade de você continuar na sua vida, muitas vezes de pecado, muitas vezes de desobediência, muitas vezes de negligência. E ainda assim, e mesmo dessa forma, você ser salvo no fim das contas. Porque o que as pessoas tendem a pensar e a imaginar é isso. Porque elas entram em uma igreja, elas de alguma maneira conhecem ou ouvem falar de Jesus. E aí essas pessoas, elas acham que por elas conhecerem e ouvirem falar de Jesus, a graça alcançou a vida delas. Só que elas não são transformadas, elas não oram, elas não jejuam, elas não têm relacionamento, intimidade com Deus. Elas não participam da comunhão dos santos. E elas acham que ainda assim elas serão salvas. Ou seja, elas acham que a graça de Deus abre possibilidade para elas viver de maneira incoerente com o Evangelho, de maneira preguiçosa, para falar bem a verdade, e ainda assim, no fim das contas, herdar o reino eterno. Fazer parte do povo santo de Deus. Só que o povo santo de Deus que vai morar no céu é um povo que vive se santificando. Mas a pessoa, o biscoitinho premiado aí, acha que é o único que pode viver de maneira desordenada e ainda assim herdar o céu, meu irmão. Tem gente que acha. E a verdade é que a graça de Deus é aquilo que abre a possibilidade para nós, ainda que pecadores, de todos os dias nos santificarmos. E através dessa santificação diária, sermos moldados à imagem do Filho de Deus. E dessa maneira, ainda que pecadores, mas se santificando diariamente, por meio dos hábitos espirituais, e nos parecendo cada dia mais com Cristo, dessa maneira, a graça nos permite sermos salvos. Quantos conseguem entender isso? Então nós precisamos viver isso que nós estamos compreendendo. Porque a graça de Deus, ela não é apenas aquela coisa que perdoa o pecado. Porque se a graça de Deus apenas perdoasse o pecador, pastor Aurélio, a graça de Deus seria muito rasa. Só que a graça de Deus, ela vai além de perdoar o pecador. A graça de Deus, ela forma esse pecador em um discípulo. Ela transforma aquele que era pecador agora em um discípulo de Jesus. Pastor, aonde que você aprendeu isso? O texto que eu já li nessa igreja milhões de vezes, porque é o texto que eu mais amo. É um dos meus textos preferidos. Tito, capítulo 2, verso 11, verso 12. Eu acho que de tanto eu falar aqui, você vai memorizar esse texto, meu irmão. Coloca para nós aí já a mídia. Tito, capítulo 2, verso 11 e 12. Olha o que a Bíblia diz. Tito 2, 11 e 12. Diz bem assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Mas olha o que essa graça faz. Essa graça que nos salva. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e o quê? Piedosa nesta era presente. Então a graça de Deus, meu irmão, ela é pedagógica. Ela é didática, ela nos ensina, ela nos forma. E ela faz a gente viver de maneira piedosa. E o que Paulo está dizendo para Timóteo? Exercite-se na piedade. Então como que eu me exercito na piedade, pastor? Por meio da graça. É a graça que te capacita. É a graça que te permite se exercitar na piedade do Senhor. Essa é a graça que é pedagógica, mas pessoas acham que a graça só salva o pecador e o pecador depois não faz mais nada. Continua no pecado, não, mas eu estou debaixo da graça. É a graça barata que Bonhoeffer vai falar. Então nós precisamos entender isso. A graça, ela é algo que nos ensina a viver de uma maneira diferente. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia mostra que a graça que nos salva é essa mesma graça que nos molda, que nos forma a imagem de Jesus, a semelhança de Jesus Cristo.
Então as disciplinas espirituais, os hábitos espirituais, elas não são práticas para conquistar a Deus, para termos acesso a Deus, mas elas são caminhos pelos quais Deus nos transforma. São ferramentas pelas quais Deus começa a nos formar a sua imagem. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Amém. Deus ele começa a nos formar a sua imagem pelos meios de graça, pelos hábitos espirituais, pelas disciplinas espirituais. E Paulo é muito interessante porque Paulo ele usa um imperativo. E o imperativo que Paulo usa é um imperativo de formação espiritual, porque ele vai dizer, o texto de 1 Timóteo 4, 7 e 8, ele vai dizer, exercita-te na piedade. É imperativo, não é passivo. É algo que deve ser constante. E o significado da palavra exercita-te ali, você vai perceber que Paulo ele usa meio que uma linguagem de um exercício que é atlético. Ele está querendo dizer sobre algo que você tem que fazer sempre, se exercitar realmente, sabe? É que nem ir para a academia todos os dias. É que nem você correr todos os dias. Então Paulo ele vai usar esse termo do mundo atlético para dizer isso. Porque esse termo vai comunicar algumas coisas. O que vai comunicar, pastor? Vai comunicar o uso deliberado, o uso consciente de esforço. Então eu me esforço conscientemente. Porque tem pessoas que acham bem assim, quando Deus tocar o meu coração, eu vou começar a ler a Bíblia. Mas ele ainda não tocou meu coração, né? Inclusive, a gente começou a leitura anual junto com a igreja aqui de novo, meu irmão. Já embarca nessa. Embarca nessa e vamos junto. Ano passado já terminamos de ler agora, no final do ano, a Bíblia toda. E começamos de novo. Então vem junto com a gente. Por quê, pastor? Porque você tem que fazer isso. É o uso deliberado de um esforço. Dedicação. E ele vai dizer, esse termo vai comunicar também um treinamento que é intencional. Eu treino intencionalmente. Para que haja uma mudança em mim. Isso comunica também uma prática contínua, que é sempre, que é constante. Comunica também um esforço direcionado, um esforço específico. Então eu tenho que me exercitar, Paulo. Mas no que eu tenho que me exercitar, Paulo? Paulo ele vai dizer na piedade. Se exercita-te na piedade. Então é um esforço direcionado. Então eu volto a dizer, a vida cristã não é uma vida passiva. Nós trabalhamos junto com Deus naquilo que Deus está fazendo. Naquilo que Deus está transformando, nós trabalhamos junto com o Senhor. O Senhor nos permite trabalharmos junto com Ele. A igreja do Senhor está sendo reunida na terra para a sua grande e gloriosa volta. E nós estamos trabalhando junto com Ele nessa atividade, sim ou não, igreja? E da mesma forma, nós como filhos de Deus, como santos do Altíssimo, nós também estamos sendo formados. Mas nós trabalhamos junto com Deus nessa formação. Por meio das disciplinas espirituais. Por meio dos hábitos espirituais que o Senhor nos permite usar e nos permite viver através desses hábitos espirituais. Então precisamos nos dedicar mais. E eu abro um parêntese para dizer que Paulo ele não vai dizer esforça-se para se salvar. Está comigo? Eu não estou falando aqui de salvação, irmãos. A salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus mediante o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Então os hábitos espirituais não são para nos salvar. São para nos santificar e nos preparar para morarmos com o Senhor quando Ele voltar. Salvação é somente pela graça, não por obras. Efésios vai tratar disso. Paulo vai tratar disso. Mas ele vai dizer, exercita-se na piedade. E o que é a piedade, pastor? A piedade na Escritura, para nós entendermos o que algo é, nós podemos fazer uma atividade muito interessante, que é você primeiro entender e procurar descobrir aquilo que não é.
Então, o que não é a piedade? Deixa eu falar para você o que não é a piedade. Está comigo aqui? Então, o que não é a piedade, pastor? Primeiro, a piedade, ela não é aparência religiosa. Porque tem gente que acha que piedade é você aparentar ser religioso. Colocar a Bíblia debaixo do braço, erguer a mão na hora do louvor, dizer glória a Deus, aleluia, né? Ir para o culto no domingo à noite. E você acha que isso é se exercitar na piedade. Não é. Se tem alguém aqui hoje que veio para o culto achando, nossa, hoje eu vou me exercitar, né? Exercitar minha fé. Ah, pastor, mas eu já estou me exercitando aqui na piedade, porque eu estou ouvindo a palavra. Eu sinto em dizer que não. Você vai exercitar a sua piedade é a hora que você sair do culto aqui e que você for para sua casa. É na segunda-feira, é amanhã. Quando você abrir a sua Bíblia, quando você orar. É nessa semana, quando você jejuar. Vocês estão comigo? Então não é uma aparência religiosa. O que mais que não é, pastor? Não são rituais vazios. Não é uma oração que você faz automática. Não é uma leitura que você faz apenas para cumprir uma tabela e uma regra. Não é um jejum que você faz só para dizer que jejuou. Então não são rituais vazios. O que mais que a piedade não é, pastor? A piedade não é uma linguagem cristã sem vida. Porque tem gente que tem uma linguagem cristã, é ou não é? A pessoa fala a língua dela é o evangeliquez, né? Só fala em mistério. Mas não é, porque você vê que muitas vezes não tem vida essas pessoas. Não estou generalizando, mas muitas vezes não tem vida. Não tem relacionamento. O que mais que a piedade não é? A piedade não é tudo isso que eu elenquei para vocês. E é tão interessante porque tudo isso se encontra em uma passagem das Escrituras, onde Jesus vai falar sobre o fariseu e publicano. Quem lembra dessa passagem? E tudo isso que eu citei para você, aparência religiosa, ritual vazio, linguagem cristã sem vida, o fariseu tinha. O fariseu orava em pé no íntimo, né? Tinha aquela postura de crente, né? Ele dizia que ele jejuava 2 vezes por dia, por semana, né? Dava o dízimo de tudo quanto tinha. Então tinha tinha ritual, tinha aparência religiosa, né? Tinha o que mais? Tinha a linguagem cristã, mas Jesus vai falar, esse aí não foi para casa salvo. Porque era apenas legalismo. Então o que nós aprendemos com isso? Que prática, disciplina espiritual de oração, jejum, leitura da palavra, meditação, sem o evangelho e sem intimidade com Jesus, é apenas legalismo, meu irmão. Disfarçado de cristianismo. É apenas religiosidade. Mas, pastor, o que é a piedade, então? A piedade é uma vida moldada por um temor santo ao Senhor e que reflete Cristo. Reflete Cristo aonde, pastor? Reflete Cristo nos nossos pensamentos. Vai analisando, vai colocando a sua vida do lado e analisando. Para ver se você tem praticado a piedade, para ver se você tem se exercitado na piedade. Reflete Cristo nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos relacionamentos, ou seja, é uma disposição interna do nosso coração, do coração que foi alcançado por Jesus, do coração que foi regenerado por Jesus, do coração daquele que nasceu de novo, assim como Nicodemos nasceu de novo. Então é uma disposição interna do nosso coração que expressa externamente a obediência aos mandamentos e às ordenanças do Senhor. As disciplinas espirituais. E que tudo isso está enraizado no temor santo ao Senhor. Isso é a piedade. Piedade é essa disposição interna de se santificar ao Senhor porque nós o amamos. Não é porque eu quero uma bênção espiritual. Não é porque eu quero receber uma profecia do alto. Não é porque eu quero um carro novo, uma casa nova, porque eu quero uma namorada, porque eu quero um casamento, porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Não, mas é porque eu amo tanto o Senhor
Eu amo tanto o Evangelho, eu amo tanto as Escrituras, e eu quero conhecer tão melhor e tão mais intimamente esse meu Deus, que eu começo a criar dentro de mim uma disposição interna de se relacionar com Ele, por meio das disciplinas espirituais. Então nós precisamos nutrir isso em nossos corações. E para não ficar só em minhas palavras, um dos grandes teólogos da história da igreja, João Calvino, ele vai definir a piedade da seguinte maneira. Ele vai dizer que a piedade é aquela reverência unida ao amor de Deus que o conhecimento de seus benefícios produzem em nossas vidas. Logo, a piedade não nasce de medo, não nasce de barganha, não nasce de uma troca com o Senhor, mas nasce de um conhecimento gracioso de quem Deus é e daquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Então a piedade ela nasce do conhecimento glorioso daquilo que Deus fez por nós, do sacrifício de Jesus na cruz, da história da redenção, de que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a piedade nasce de nós termos o conhecimento desse fato consumado, de que Deus nos ama de tal maneira que enviou o seu Filho para nos salvar. E por isso agora nós todos os dias nos debruçamos em ler as Escrituras, em orar para estarmos em intimidade com o nosso Deus, em jejuar porque nós queremos novamente estarmos próximos do nosso noivo. Nós vamos chegar, e essa primeira mensagem é uma mensagem introdutória. Nas próximas mensagens nós falaremos sobre cada um dos hábitos espirituais. Mas é tão interessante porque a pessoa acha que o jejum muitas vezes é uma barganha, né? Eu vou jejuar com Deus porque eu quero que Deus me responda, eu quero que Deus me dê isso, então eu vou jejuar. Enquanto que primariamente o jejum é para demonstrar a nossa necessidade e desejo de estarmos próximos novamente do noivo. Porque quando os discípulos, pastor, com base no quê? Quando os discípulos de João vêm falar com Jesus, e eles dizem, ei, os seus discípulos não estão jejuando. E aí Jesus vai dizer o quê? Acaso os amigos do noivo devem jejuar enquanto estão com o noivo? Mas chegará o tempo em que o noivo vai ser tirado, e então eles o quê? Jejuarão. Por quê? Porque o jejum é a gente dizendo para o Senhor Jesus, ei, nós estamos com saudade do nosso amigo, do nosso noivo ao nosso lado. Nós queremos o Senhor de novo, mas perceba, eu só estou dando uma palhinha aqui de algo relacionado ao jejum para você ver o quanto nós estamos distantes, muitas vezes, do real significado das coisas. E aí nós jejuamos porque nós queremos uma casa nova, porque queremos um emprego novo, porque queremos uma namorada, porque queremos um casamento, né? Porque queremos ser bem-sucedidos na nossa vida financeira. E esquecemos que a nossa maior necessidade é a intimidade com o nosso Senhor. A intimidade com o nosso Jesus. Romanos 8, 29. Coloca para nós Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 vai nos lembrar que o alvo final da piedade é nós sermos conformados à imagem do Filho. Olha o que diz. Pois aquele que de antemão conheceu, se referindo a Deus, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o fim da piedade é que nós sejamos parecidos com o Senhor Jesus. Sejamos semelhantes a Ele. Então, os hábitos espirituais, eu vou rapidamente elencar o que são os hábitos espirituais e o que não são. Amém, irmãos? O que não são os hábitos espirituais, pastor?
As disciplinas espirituais. Primeiro, elas não são meios de salvação. Tá? Então ninguém é salvo. Eu afirmo isso para você com total certeza do que eu estou falando. Ninguém é salvo por ler a Bíblia inteira. Ninguém é salvo por orar o dia todo. Ninguém é salvo por jejuar todos os dias. Ninguém é salvo. Ninguém. Se a tua salvação depender disso, você não será salvo. Pastor, com base no quê? Nas Escrituras. As Escrituras afirmam isso. Só existe a salvação por meio de um. E esse um tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Nada mais. Então, primeira coisa que as disciplinas espirituais não são meios de salvação. Precisamos entender isso. Elas não são moedas de troca com Deus. Elas não são performance espiritual. Elas não são também práticas para impressionar pessoas. Olha o quanto eu leio a Bíblia, olha o quanto eu conheço da Bíblia, olha o quanto eu oro, olha o quanto eu jejuo. Elas não são isso também. Então o que elas são, pastor? As disciplinas espirituais, primeiro, elas são práticas ordenadas por Deus. Logo, se elas são práticas ordenadas por Deus, não praticá-las é desobedecer a Deus. Então sim, se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não jejua, você está em desobediência ao Senhor. Porque são práticas ordenadas por Deus. O que mais elas são, pastor? Elas são meios de graça. São ferramentas pelas quais Deus manifesta a graça sobre a nossa vida. Olha que interessante o que John Piper, um grande teólogo também, ele vai dizer sobre os meios de graça. Ele vai dizer que os meios de graça não têm a ver com ganhar o favor de Deus. Escute bem isso. Não tem a ver com ganhar o favor de Deus ou constrangê-lo. Ou controlar a sua bênção. Mas com preparar-nos para nos saturar. O que é saturar? É encher. Para nos encher, para nos saturar de forma consistente. Não é de qualquer forma, de forma consistente. Da sua gloriosa presença. Então os hábitos espirituais, os meios de graça, não são para nós barganharmos, ganharmos bênção, nada disso. Mas é para consistentemente o Senhor nos encher da sua presença. É para isso. E nós precisamos entender esse princípio. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que você não pode orar pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu futuro, pelos seus projetos, pela sua empresa. Você pode orar por tudo isso. Você pode colocar diante de Deus todas essas coisas. Mas você tem que entender que existe um princípio, tanto para oração, jejum, meditação, leitura da palavra, que é conhecimento da revelação de Deus e que é relacionamento íntimo e verdadeiro com seu Filho Jesus Cristo. Isso é o principal. Se eu vou para as Escrituras, se eu vou para a oração, se eu vou para o jejum, primeiro para ganhar bênçãos, ou primeiro só para pedir as coisas, e eu esqueço que antes disso vem relacionamento, vem conhecimento de quem Deus é, eu estou ferindo o princípio daquilo que os meios de graça são. Quantos conseguem entender? Então, não estou dizendo que não existam desdobramentos disso. Mas eu estou dizendo que existe um princípio, existe uma prioridade naquilo que nós fazemos. Vocês estão entendendo, irmãos? O que mais os meios de graça, ou melhor, o que mais as disciplinas espirituais são para nós, pastor? Elas são práticas pelas quais Deus, ou pelas quais nos colocamos diante de Deus. São hábitos que cooperam com a obra do Espírito Santo em nós. Por isso que a Bíblia vai falar bem assim, que aquele que começou a boa obra em nossa vida há de terminá-la. Mas ele faz isso junto conosco. Trabalhando junto conosco. O que mais são, pastor? São instrumentos de formação espiritual. De formar o caráter de Cristo em nós. Por isso que às vezes alguns irmãos tendem a dizer, nossa pastor, mas as coisas não mudam lá em casa, estou passando por isso, estou passando por aquilo. E você pergunta, mas você está lendo a Bíblia, irmão?
Puxa, pastor, não estou lendo a Bíblia. Mas você está orando? Puxa, pastor, não estou tendo tempo para orar também. Daí eu desisto até de perguntar se está jejuando, né? Porque se não lê a Bíblia e não ora, imagina jejuar, né? Aí você já tem um diagnóstico, meu irmão, isso sabe por que tua vida não muda? Sabe por que tua condição não melhora? Sabe por que você não fica mais feliz, mais alegre? Sabe por que você não tem paz na sua vida? Porque você não parte daquilo que é o básico, daquilo que é o princípio das coisas. Que é o relacionamento, intimidade, devoção a Deus. Mas você quer que todo o restante que vem depois aconteça. Vocês conseguem entender, irmãos? Como por vezes, a gente tem dificuldade e demora a entender aquilo que Deus requer de nós. Mas quando nós paramos para olhar, é tão simples. É tão fácil. Então, nós precisamos viver de maneira coerente a tudo isso e as disciplinas espirituais, por fim, elas são também para nos conformar progressivamente à imagem de Cristo. Existe um avivalista, né, chamado John Owen, e ele diz também que o Espírito Santo opera a mortificação do pecado, mas não sem o uso dos meios que Deus ordena. Então a pessoa quer se ver livre do pecado, mas ela não ora, não jejua, não lê a Bíblia. Não tem como, irmãos. É impossível. Existem os meios pelo qual o Senhor nos deixou. Por isso que as disciplinas espirituais, os hábitos espirituais, eles tendem a nos colocar aonde a graça opera nas nossas vidas. Aonde a graça pode operar nas nossas vidas. Amém? Amém. E muito importante também que eu preciso mencionar aqui, nessa palavra, que sem isso não adianta você orar, ler a Bíblia, jejuar. Não adianta você vir no culto, meu irmão. Não adianta você fazer campanha. Não adianta beber óleo ungido. Você pode fazer o que for, meu irmão. Mas se não tiver isso na sua vida, não vai. Não vai rolar. Que é a nossa união com Cristo. Porque a união com Cristo é o principal e é o fundamento de toda a disciplina espiritual. Se não há união com Cristo, a nossa disciplina espiritual ela é vazia. Ela é apenas religiosidade. Por isso eu quero ler um texto com você, João capítulo 15, verso 4 e 5. Coloca para nós aí para ajudar e para ser mais rápido. João 15, 4 e 5. Para nós entendermos. Jesus ele está dizendo sobre ele ser a videira verdadeira, né? E nós permanecermos nele que é a videira. E ele vai dizer no verso 4, há todo um contexto, depois você pode ler o contexto em sua casa, mas ele vai dizer, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Então há algo muito importante nesse texto, que é a questão de nós permanecermos. Então a nossa união com Cristo é o fundamento de toda a disciplina e de todo o hábito espiritual. Então o fundamento da oração, do jejum, da leitura bíblica, da meditação nas Escrituras, é a minha união com Cristo, é o meu permanecer em quem Cristo é. Então não há como eu estar praticando a disciplina eclesiástica, a disciplina espiritual, e tendo um relacionamento verdadeiro e íntimo com Jesus, se eu não estou permanecendo nele. E não é você estar, mas é você permanecer. Permanecer em Jesus. Então toda a disciplina cristã, todas as disciplinas cristãs, ou hábitos espirituais, são derivados da nossa união com Cristo Jesus. Não do nosso próprio esforço. Porque como Jesus mesmo disse, sem Ele nós nada podemos fazer. Nós precisamos dele. Nós precisamos dele para podermos viver de fato esses hábitos espirituais. Ao permanecer nele, nós vivemos nisso.
Ao permanecer nele, nós então podemos frutificar, porque o permanecer, ele precede o frutificar. O permanecer, ele precede a nossa transformação. O permanecer em Cristo precede a prática da disciplina espiritual. Então nós precisamos permanecer em Jesus Cristo. Precisamos permanecer em quem Jesus é. Então a disciplina espiritual é a prática da permanência em Jesus. Em primeira análise. Por isso Jesus ele não vai chamar os seus discípulos para produzirem frutos por esforço próprio. Mas ele vai dizer, permaneçam em mim, então vocês gerarão frutos. Permanecendo em mim. Então só podemos frutificar permanecendo no Senhor. Então, as disciplinas espirituais são formas práticas de nós permanecermos na palavra, na oração, na comunhão, no jejum, permanecermos também sensíveis ao Espírito Santo de Deus. E nós precisamos ser intencionais nisso tudo. Pastor, mas por que as disciplinas espirituais são tão necessárias para nós? Por um fato muito simples, queridos. Nós somos moldados pelos nossos hábitos. Você é moldado por aquilo que você vive praticando e fazendo. Sim ou não? Você sabe disso. Nós somos moldados pelos nossos hábitos. Os hábitos moldam os nossos caráteres, Moldam a forma que nós pensamos. E a verdade é que todos nós já praticamos disciplinas. A verdade é que todos nós já temos hábitos. Todos aqui têm uma forma de comer semanalmente. Todos aqui têm uma rotina, provavelmente. Todos aqui têm prioridades. Então você tem disciplina, sim. Então você tem hábitos na sua vida, sim. Então a pergunta, de fato, não é se somos disciplinados. A pergunta que realmente, de fato, nós precisamos nos fazer é quem está nos formando. É pelo que nós estamos sendo formados diariamente. Porque se você não lê a Bíblia, meu irmão, se você não ora, se você não tem vida com Deus, se você não tem vida com a igreja, comunhão, você está sendo formado por alguma outra coisa. E por vezes ainda nós queremos, dizer que somos cristãos. Mas não oramos, não lemos a Bíblia, não temos comunhão com a igreja. Você pode ser qualquer outra coisa, menos cristão, irmão. O cristão no Novo Testamento era aquele que sentava à mesa, partia o pão, cantava salmos, hinos, lia a palavra. E uma série de outras coisas, né? Que por vezes nós não praticamos. Então nós precisamos voltar à essência daquilo que de fato é sermos disciplinados espiritualmente. Quantos aqui estão dispostos a isso? Amém, queridos? É isso que vai mudar o seu ano de 2026. É isso que vai mudar a tua história, a tua vida. São as disciplinas praticadas diariamente, constantemente, é você se exercitar na piedade todos os dias. Isso vai mudar a sua vida. O teu coração, ele vai tender sempre a se dispersar. O seu coração, ele vai tender sempre a se afastar de Deus. Mas você precisa ser intencional. Porque sem práticas intencionais, você vai acabar esfriando na sua vida espiritual, você vai acabar tendo uma fé superficial, você vai acabar se afastando das Escrituras, você vai acabar se afastando de Deus, você vai acabar, por vezes, meu irmão, parando totalmente de orar. E talvez alguns de vocês estejam vivendo isso. Talvez alguns de vocês aqui estejam só vindo no culto, mas não ora, não lê a Bíblia, não tem relacionamento com Deus. E sim, pastor, essa mensagem é para mim? Claro que é para mim, para você, para quem estiver aqui, meu irmão.
Então volta a orar, volta a ler a Bíblia, volta a jejuar, volta a se relacionar com Deus. Porque você precisa de alguma coisa para se segurar. Por isso que é importante e por isso que nós decidimos começar esse ano ensinando sobre as disciplinas espirituais. Porque o cristão ele precisa de algo para se segurar. Porque as pessoas tendem, principalmente no Brasil, a entrar nas igrejas, irmãos. Eu estou falando isso aqui não falando mal, mas falando daquilo que realmente é um fato. O cristão ele tende a entrar nas igrejas, e principalmente os cristãos brasileiros, que são muito influenciados pelo evangelicalismo, eles tendem a participar de uma campanha, participam dessa campanha, aí eles têm que ter outra campanha para eles participar, mas no fim das contas você vai ver a vida dessa pessoa, ela não tem vida cristã, ela não tem vida com Deus. Ela só tem uma agenda religiosa, né? Que ela participa semanalmente. E essa pessoa ela precisa de alguma coisa para se segurar. E o que é essa coisa que essas pessoas podem se segurar, pastor? São as disciplinas espirituais. É a oração, é a leitura da palavra, é o jejum, é a comunhão com a igreja. Pastor, por que vocês aqui não fazem campanhas aqui na igreja, né? E eu já fiz, irmão. Eu fui pastor já em outra denominação, eu já fiz campanha. Campanha das 7 batidos na porta, campanha da água que sara, campanha dos 7 Espíritos de Deus. Era uma campanha atrás da outra, mas o povo não mudava de vida, o povo não se convertia, o povo não virava crente, o povo era pior do que o povo do mundo. Por quê? Porque eles não tinham onde se segurar. Porque era um povo que não lia a Bíblia, não jejuava. Eu não estou falando de uma coisa que eu não vivi, eu estou falando de uma coisa que eu participei. Preguei em várias dessas campanhas, irmãos. Preguei em várias dessas campanhas. Mas até que um dia eu entendi o Evangelho. E eu percebi que o Evangelho é muito mais do que uma campanha para você conquistar algo. Mas o Evangelho é relacionamento e a união com Cristo. É você ler a palavra, é você jejuar, é você se debruçar em relacionamento com Ele todos os dias, não só no domingo. E infelizmente o povo cristão está carente disso. Está carente de se relacionar com o Senhor. Então nós precisamos entender que as disciplinas nos ajudam a reorientar o nosso coração. Diariamente. Sabe por quê? Porque diariamente nós somos dispersados. Fica um dia, você que é cristão aí, que lê a Bíblia todos os dias, fica um dia, uma semana, sem ler a Bíblia, sem orar, para ver se você já não começa a virar o caneco. Para ver se você já não começa a ficar meio virado de novo. Claro que fica, meu irmão. Porque as disciplinas, os hábitos espirituais nos ajudam a reorientar o coração diariamente em torno de Jesus Cristo, em torno do Evangelho, em torno daquilo que Deus quer que nós nos tornemos. A fim de que um dia Ele volte para nos buscar e nós tenhamos então morada com Ele. Esse é o grande objetivo. Esse é a grande proposta. Existe uma leitura bíblico-redentiva das disciplinas espirituais. Porque pensa comigo, qual que é a meta-narrativa bíblica? E eu falo muito sobre isso aqui. É criação, queda, redenção e consumação. Amém? Essa é a história bíblica. Começa na criação, depois tem a queda, tem a redenção em Jesus Cristo e a consumação quando Jesus voltar. A meta-narrativa bíblica. E como que começa a criação? Deus nos criando nos formando a sua imagem, formação. Amém? Está comigo? Deus nos formando a sua imagem. A queda fez o quê? Desordenou a imagem de Deus em nós. Desordenou os nossos afetos, os nossos desejos, as nossas vontades. E na redenção em Cristo Jesus, nós encontramos a reorientação dos nossos afetos, dos nossos desejos, da nossa imagem, a fim de que sejamos reorientados por Cristo diariamente até que Ele volte. E então exista a consumação de todas as coisas, que é o último estágio da história da narrativa bíblica. A consumação, aonde seremos completamente glorificados com o Senhor. Vocês conseguem entender isso?
Então esse trabalho de estarmos sendo aperfeiçoados pelo Senhor diariamente é essa boa obra que Ele há de concluir quando Ele voltar. E quais são as ferramentas? São as disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Disciplinas espirituais. Você vai cansar de ouvir isso aqui. Se não quiser ouvir mais, vai ter que trocar de igreja. São os hábitos espirituais. Então nós precisamos entender que as disciplinas espirituais, elas não visam a perfeição terrena de cada um de vocês. Mas elas visam nos formar a imagem e semelhança de Cristo gradativamente até Ele voltar, até Ele retornar. Reorientar diariamente o nosso coração. É uma preparação escatológica. Você cantou aqui hoje, Senhor, eu quero ver a sua face, quero ver a sua face, mas está se preparando para ver a face de Jesus? Porque se você não se preparar, você não vai ver a face dele, não. Você vai ver a face de um outro. Eu não vou mencionar, né? Mas você sabe quem é. Então se prepara, meu irmão, se prepara, meu querido. Eu já estou indo para o fim dessa mensagem, nós já vamos participar da ceia. O texto por fim, no verso 7, coloca para nós. Mesmo texto, 1 Timóteo 4, verso 7. Verso 8, melhor dizendo, verso 8. Ele vai dizer para Timóteo se exercitar na piedade, né, e que o exercício físico é de pouco proveito. Pouco proveito, tá? Mas tem proveito, então pode se exercitar, irmãos. Sem desculpa. Mas ele vai dizer que a piedade, porém, ela tem promessa da vida que agora é. Presta atenção nisso. Tem promessa da vida que agora é. Promessa para essa vida presente. Mas também tem promessa para a vida que há de ser, que há de vir. Para a vida futura, para a vida que será. Para a vida eterna com o Senhor Jesus, meu irmão. Tem promessa para essa vida e para a vida que há de vir. E por que tem promessa para essa vida e para a vida que há de vir, pastor? Porque a piedade sendo praticada por nós como cristãos por meio da graça, é aquilo que produz em nós a paz, é aquilo que produz em nós a sabedoria, o discernimento nesse tempo presente, é aquilo que nos prepara para a eternidade. É aquilo que nos molda para a eternidade, é aquilo que nos prepara a ser o tipo de pessoa que vai morar no céu. A ser o tipo de pessoa que precisamos ser uns para os outros. A piedade é aquilo que nos molda e que tem promessa para essa vida, porque é aquilo que produz em nós um tipo de gente diferente que nós temos que ser para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os seus funcionários, para os seus amigos. Por isso que a piedade tem promessa para essa vida que agora é e para a vida que há de vir. Eu não sei você, meu irmão, mas o meu desejo é me debruçar, me empenhar e me dedicar a praticar essa piedade. Porque o meu coração, quando eu leio essa palavra, meu coração queima, meu irmão. E eu fico com um desejo forte, queimando meu coração de me santificar mais, de orar mais, de ler mais a Bíblia, de me preparar mais, porque eu quero conhecer Jesus, irmãos. Eu quero ver a face dele, eu quero estar com ele. Eu quero participar das bodas do Cordeiro, sentar à mesa com Jesus, ver Jesus me chamando, filho, o seu lugar está aqui, porque a Bíblia vai dizer que ele vai nos preparar um lugar. E que é Ele que vai nos servir nas bodas do Cordeiro. Ele que vai nos servir, imagina só, meu irmão. Meu Deus. Como diz o outro, não tenho nem roupa para esse evento. Eu quero muito viver isso, irmãos. Então vamos nos debruçar em viver isso. Amém? Para finalizar, as disciplinas espirituais sem o Evangelho vão gerar orgulho e culpa na sua vida, tá? Então se agarre a Jesus para viver as disciplinas. E da mesma maneira, se você também
tiver o evangelho, mas não tiver as disciplinas espirituais, significa, no fim das contas, que você não tem o evangelho, você está enganado. Porque a evidência de que você foi alcançado por Jesus e de que você é salvo é que você pratica a piedade e as disciplinas espirituais e os hábitos espirituais. Então a maturidade cristã, ela se vive nesse equilíbrio onde existe um esforço que é dependente da graça. E isso é um paradoxo. Por quê, pastor? Porque é algo que você não explica. Como que eu explico algo que eu tenho que me esforçar, mas do mesmo jeito é algo que eu dependo da graça do outro? Eu tenho que me dedicar para isso, mas da mesma maneira é de graça. É o Senhor que produz. Parece tão difícil, né? Coloca para mim um texto aí rapidamente, Filipenses 2, do 12 ao 13. Filipenses 2, 12 ao 13. Ele vai dizer aqui, eu vou usar minha tradução, já colocou? Eu vou usar minha tradução aqui porque eu coloquei uma tradução diferente que eu acho mais interessante. E essa tradução ela vai dizer, eu acho que é a ARA, ou ARC. Ela vai dizer bem assim, ó, desenvolvei a vossa salvação com temor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso não é um paradoxo, irmão? Sim ou não? Porque ele vai dizer, desenvolvei a tua salvação. Mas ele vai dizer, é Deus quem efetua em você tanto o querer quanto o realizar. Então nós precisamos entender que existe esforço da nossa parte, mas esse esforço é dependente de Deus. Eu me esforço, eu me dedico, mas eu sou totalmente dependente da graça. Porque é essa graça que se manifesta salvadora a todos os homens, Tito 2,11, que me ensina a viver de maneira santa e piedosa. Então, ao mesmo tempo que eu me esforço, é a graça que me capacita para me esforçar. Como que isso acontece, como que eu encaixo essa tensão, eu não sei também. Mas apenas faça. Apenas dependa da graça e se esforce. E viva o evangelho, e seja um crente de verdade, né? E leia a sua Bíblia, e ore, e faça a sua parte, irmãos. Amém? Nós vamos já passar para a ceia, mas nós precisamos entender que tudo isso nós temos que centralizar o Evangelho. Sempre centralize o Evangelho na sua vida. Sempre centralize o Evangelho. Centralize Jesus em tudo que você for fazer. Porque Jesus é aquele que viveu a vida perfeitamente piedosa por nós. Que viveu a vida sem nenhum pecado, a vida que nós não conseguimos viver, ele viveu. Ele viveu de maneira santa, íntegra. Ele é aquele que na cruz também levou toda a nossa culpa e a nossa incapacidade. Levou as nossas dificuldades, levou a nossa superficialidade, o nosso pecado. Pastor, mas se ele levou na cruz, como é que eu continuo sendo superficial? Como é que eu continuo sendo alguém totalmente desordenado na minha vida? É porque você ainda não está nele. Porque quando você está em Jesus, ele reorienta a sua vida. Por isso que Jesus, na sua ressurreição, e a ressurreição de Jesus é também simbólica, Jesus, na sua ressurreição, ele nos concede nova vida. Paulo vai dizer isso. Ele vai dizer que o batismo é uma simbologia da ressurreição, que assim como morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo. E na ressurreição, Cristo ele nos concede uma nova vida, um novo desejo por Deus. E agora, por meio do Espírito, eu vivo de uma maneira diferente, reorientado por Jesus Cristo. Então Jesus é o centro disso tudo. Por isso eu convido você hoje a permanecer nele. Permaneça em Jesus. Permaneça em Cristo. Ele disse aos seus discípulos e disse a nós, permaneçam em mim. Ele disse, permaneçam em mim. E talvez alguns aqui nessa noite estejam cansados, sobrecarregados, estejam talvez fadigados da vida. Talvez alguns aqui são preguiçosos.
Daí não é cansaço, não é fadiga da vida, é preguiça mesmo. Mas o convite para ambas as pessoas é permaneçam em Jesus. É estejam em Jesus, estejam em Cristo Jesus. É permaneçam em mim, continuem em mim. Venham a Ele nessa noite. Nós estamos aqui hoje na noite de ceia, irmãos. Talvez hoje seja a noite de você dar um basta e dizer, eu vou seguir a Cristo de verdade. Eu vou ser um cristão genuíno, verdadeiro. Eu vou ser um cristão coerente com aquilo que eu digo que eu sou. Eu vou viver de maneira santa, piedosa. Então o convite do Evangelho hoje é venha a Cristo. É permaneça em Cristo, é continue com Cristo. E a graça vai te capacitar para isso. Amém? Se coloque de pé no seu lugar.